Olá, graças e paz, mais um quadro Café com Reflexão com vocês, para vocês. E hoje, pensando sobre o que falar, me vem à mente uma das questões que mais é debatida dentro do contexto histórico de toda a humanidade, que é uma frasezinha com 3 perguntas que vai mais ou menos nesta dimensão: quem sou, de onde vim, para onde vou. Só que quando a gente pega mesmo esta frase para questioná-la, ela é uma frase muito simples de ser resolvida e de ser respondida, mas o problema é que as pessoas tendem a querer complicar um pouco mais o assunto e as respostas ficam cada vez mais vagas, mais complexas e talvez até mais pautadas dentro de um espectro científico. Por exemplo, quando a gente vai trabalhar com o conceito da religião, a gente vai pegar aí as 3 religiões monoteístas e as 2 que mais crescem no mundo, não é? Então a gente vai pegar aqui bem por sequência o judaísmo, cristianismo e islamismo, ou a gente vai pegar o que nós chamamos de cultura judaico-islamo-cristão, ou a gente vai pegar este outro conceito também de religião judaico-cristã. Estas 3 grandes religiões não têm este problema, porque todas elas pegam esta mesma narrativa que eu quero ler para vocês, que se encontra no livro de Gênesis, logo no capítulo 1, ainda no versículo 26, e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se mova sobre a terra. E o versículo 27 também, para quebrar esse conceito de ideologia de gênero, não é? Vai dentro desse contexto também: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Então, quando a gente pega esta resposta simples, ela não é uma resposta especulativa, de cunho filosófico, de cunho científico, não é? Ela tem um espectro bíblico mesmo, é a palavra de Deus que está falando. E se a gente divide o mundo em 2 partes bem distintas, a gente vai pegar o Ocidente e o Oriente. Então é senso, no contexto do Ocidente, que de fato o homem ele tem esta premissa simples da revelação da palavra de Deus, que de onde vim, não é? Quem sou? Sou criação de Deus, Deus me criou. A Bíblia está falando que forma o homem do pó da terra, e depois o próprio Deus sopra em suas narinas o fôlego de vida. Então isso fica muito simples, isto mata toda a questão, toda a estrutura de especulações. Só que seria simples caso todos aceitassem esta possibilidade, mas mesmo no nosso Ocidente isto já quebra, porque então já vem com a cultura do evolucionismo, que traz um conceito de teoria. Então assim, a gente trabalha com esta possibilidade, a teoria da criação e a teoria da evolução, mostrando ainda um aspecto mais central nisto, é que quando a Bíblia está falando que você foi criado por Deus e soprou nas suas narinas o fôlego de vida, isto não é uma teoria, é uma narrativa bíblica, e é o próprio Deus que está falando por sua palavra, e não requer aqui um conceito da sua credibilidade ou da sua incredibilidade sobre este assunto, senão que a Bíblia está narrando, e aqueles que concordam com isto estão bem resolvidos, e aqueles que discordam disto é que tem de correr atrás do prejuízo, porque a teoria contrária da evolução, aí sim é uma teoria, porque então esbarra em um bocado de conceitos, principalmente científico, teses e coisas outras, e aí a coisa fica muito bagunçada, porque enquanto Deus está falando que você é quem você é a imagem e semelhança de Deus, Deus te criou segundo a sua imagem e semelhança, esta ciência ela já traz você para um reducionismo, ou seja, a proposta da evolução é que você primeiro é uma ameba unicelular dentro de um ambiente aquático mesmo, e posteriormente você vai virar um gerino, vai sair para a terra e vai evoluindo,
até tomar a forma de um primata mesmo, e tem as suas evoluções, 7, 8 evoluções até chegar no Homo sapiens, mas para trás você tem um ancestral próximo que, do ponto de vista da cultura científica mesmo e evolucionista, é o macaco, não é? Do ponto de vista da filosofia, por exemplo, quem sou, não é? Já vai trazer um conceito existencial, que vai remontar toda uma estrutura que a gente chama, dentro do bojo da filosofia, de teogonia ou de tragédia grega. E vai tentar explicar quando o homem surge, e vai tentar explicar por que o homem surge, vai tentar explicar aqui o conceito dos titãs, dos deuses, dos semideuses, do Deus que é sobre todos os deuses, Deus Zeus, vai tentar explicar do Prometeus que deu que para os homens que eram semideuses, eram titãs no passado, o poder do fogo, e tudo isto fica dentro de um aspecto tão somente de narrativa, e quando a gente trabalha o conceito da teogonia, ou mesmo da tragédia grega, não está querendo trazer um conto de fadas, mas está querendo trazer aqui uma forma de explicar melhor o mundo e a existência de tudo que aconteceu, mas estritamente do ponto de vista do pensamento. Quando a gente chega no século XVI para XVII mesmo, aparece um matemático e posteriormente filósofo. Antes de ser filósofo, estudou na escola dos céticos, não é? Depois torna-se filósofo, e ele chama René Descartes, e ele traz o conceito de que, ainda que tente negar a existência de Deus como Deus, ele cria uma frasezinha, o penso, logo existo, isto no outro conceito, cogito ergo sum, não é? Penso, logo existo, vai trazer a consciência de que, olha, se eu sei da minha existência pelo simples fato de ser um ser racional, eu não posso descartar a existência de algo maior do que eu, então eu não posso descartar a existência de Deus, e com isto cria-se este período que a gente chama de período moderno do existencialismo também. Mas a pergunta fica aí, não é? Quem sou? Né? Ou de onde vim? Você é criação de Deus, você veio de Deus. Agora, quando se traz esta proposta mesmo, de onde vim, o quem sou, né, o que sou, para onde vou, a resposta também ela é uma resposta muito simples do ponto de vista bíblico, mas eu gostaria de dividir isto em duas partes, porque quem sou? Eu sou criação de Deus, e isto tem duas falas mesmo, uma em Adão e outra em Jesus. Então você foi gerado por Deus, você foi criado em Deus, lá ainda na Gênesis mesmo de Deus, mas posteriormente você foi regenerado em Cristo Jesus. Então quem sou? Eu sou criatura de Deus regenerado em Cristo Jesus, com predisposição pela fé para a vida eterna. E para onde vou, então, a minha consciência é de vida eterna. A ciência da evolução, ela não trabalha, ela não cogita o conceito da vida eterna, porque então terminou meu tempo de existência na face da Terra, acabou, vou continuar existindo, mas de outras maneiras, porque no mundo da biologia mesmo, então eu vou morrer, eu vou desintegrar, à medida que eu desintegrar, então eu vou fecundar a Terra, que depois os próprios vermes que consumiu a minha carne vai fecundar a terra vai se tornar fértil, vai brotar alguma coisa que vai crescer do ponto de vista de uma árvore, do ponto de vista de qualquer uma outra criatura desse ponto da botânica mesmo, que cresce e vai caindo semente, que vai morrer na terra, depois vai fecundar, germinar. Então traz esse conceito da continuidade do homem através daquilo que a gente trabalha na consciência estritamente do homem natural e do homem que faz parte do ecossistema como todo, mas a resposta bíblica está propondo com muita naturalidade. Quem sou? Sou filho de Deus, criação de Deus, que teve a queda com a desobediência do Adão, mas que teve a recriação com a obediência de Cristo Jesus, com predisposição para a vida eterna, caso pela fé
aceite esta mensagem. E a Bíblia está falando que esta salvação ela não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, não é? Então, quem sou, de onde vim, para onde vou, você é criatura de Deus, você veio da mente de Deus e você, caso aceite a realidade do Evangelho, você tem duas respostas. Então, fui criado por Deus e fui recriado em Adão, fui criado por Deus em Adão, recriado em Cristo Jesus para a vida eterna, e a proposta é muito simples. Não joga com 3, 4, 5 possibilidades, mas com duas únicas possibilidades. Deus te fez, o homem pecou, Cristo te regenerou. E as duas possibilidades. Pela fé, se você aceitou a Jesus, é vida eterna. Se você não aceitar a Jesus mediante a fé da pregação do Evangelho, do sacrifício de Cristo, perdição eterna. Então fica muito simples. Quem sou, de onde vim, para onde vou. Quem sou, sou criatura de Deus. De onde vim? Vim da mente de Deus mesmo. E para onde vou? Se fui regenerado em Cristo Jesus, tem vida eterna. Se não, perdição eterna. E com isso eu quero deixar para vocês, neste início de semana, esta reflexão, para que todos possam trazer de forma bem assertiva e bem perceptiva de que a Bíblia ela não é um livro necessariamente que se enquadra no molde da ciência, mas que já traz uma proposta de revelação da própria fala de Deus, e Deus já está falando quem você é. Não precisa você querer buscar argumentos de homens, seja isto pela evolução, seja isto pelo ecossistema, seja isto pela botânica, seja isto pela filosofia, porque o assunto ele já está resolvido. E se você crer nisto, você tem paz. Se você não crer nisto, você vai ter esta angústia contínua, que eu diria que é a questão mais antiga da humanidade, do quem sou de fato, de onde vim, para onde vou. Mas para o cristão ele já está resolvido com isto, e tudo quanto nós fazemos é tão somente estarmos nos santificando dia a dia com a proposta de aguardar o momento exato da minha partida para Jesus ou da vinda de Jesus para a minha vida como um todo. E com isto eu quero chamá-los a tirarem a aflição da alma e refletirem sobre aquilo que a Bíblia diz acerca de você como sendo verdade, e verdade que não se contesta, mas que se obedece, que se traz como realidade de vida e que tira todas as suas psicoses, neuroses e te traz esta experiência gostosa, não é? Da esperança que não confunde, porque fora posta nos nossos corações pela ação e pelo poder do Espírito Santo. Que o Senhor te abençoe ricamente. Tenha um dia amplamente abençoado. Beijo na alma, beijo no coração.